E aí galera, firmeza? Ailton aqui. Desta vez eu vou falar um pouco aí sobre as novas placas da AMD, os principais lançamentos aí da linha Radeon. Na verdade a linha Polaris da marca Radeon, que foram lançadas aí durante a Computex e a PC Game Show, que rolou na E3 aí deste ano. E foram aí as RX 480, 470 e 460. Certo? A RX 480 focada aí em jogos Full HD, né? E a realidade virtual promete aí rodar jogos com qualidade máxima e fluidez em altíssima definição. A proposta da RX 470 é um pouquinho inferior, né? Promete aí rodar jogos muito bem aí em alta resolução também. E a proposta da RX 460 aí, que é voltada para eficiência, eficiência energética no caso, e voltada também para jogos e esportes, né, que são esses jogos aí, jogos eletrônicos com apelo mais competitivo, no caso CSGO, Dota, LoL, esses jogos aí que tem aí vários campeonatos pelo mundo. No caso aí da RX 480, vamos começar falando aí sobre ela. Teve um possível vazamento que saiu aí no canal Alex. Eu vou deixar aí o link na descrição. E vocês podem ver lá que tem alguns testes com GTA V, Overwatch e outro jogo lá que eu não me lembro, tá? Acho que foi o Doom. E eu vou deixar os links aí na descrição para vocês olharem, certo? E segundo ele, esse vazamento ocorreu porque o canal da GGPC, ou GGPC, alguma coisa assim, né? Tipo, que é uma loja de venda de PCs, né? Que eles montam e vendem os PCs, havia divulgado e acabou esquecendo de botar aquele vídeo como privado, e rapidamente eles removeram aquele vídeo ali, né? Ou provavelmente colocaram o vídeo como público e rapidamente trocaram lá para privado. Enfim, ele deixou lá na descrição que o canal da GGPC rapidamente removeu aqueles vídeos, né? Provavelmente o que aconteceu é que ele baixou aqueles vídeos e reupou, né? Então, isso aí não tem nada comprovado, né? Mas algumas pessoas chegaram até a confirmar nos comentários isso aí, tá? Ele pode ter acontecido realmente, até porque essas placas aí, essas lojas, na verdade, que vendem PCs montados, vendem placas de vídeo, né? Os varejistas, no caso, eles já recebem essas placas com antecedência, né? Já para tá vendendo aí rapidamente. Ainda mais que essa linha Radeon, ela teve essa linha nova aí da Polaris, né? Principalmente a RX 480, a AMD disse que teria estoque suficiente aí para abastecer todas as lojas e em todos os países que ela vai fornecer a placa, ou seja, não teria problemas de lançamento como teve aí nas GTX 1070 e 1080 e nas Fury, por exemplo, né? Então, ela a estratégia da AMD aí com essa placa é vender o máximo possível, né? Focar num público maior, né? Não mais naquele público específico, né? Um pouco mais voltado para alto desempenho, que seria o público ali das GTX 1070 e 1080. Não é também um público entusiasta, mas é um público que preza por um desempenho um pouco superior. E ela teria aí um preço sugerido também bem inferior, que seria de US$ 199 para a versão de 4 GB e US$ 229 para a versão de 8 GB, certo?
A RX 480 também aí teve os testes oficiais, né, realizados pela AMD. A RX 480 também, tá? Eu vou deixar passando aí as imagens dos testes da RX 480 e logo em seguida da 470, certo? A 470, ela, pelo que parece, terá um desempenho bem próximo aí da RX 480, ou seja, não será mais como na geração anterior, né, ou nas gerações anteriores, que a 270X ou a 270 tinha um desempenho aí muito mais próximo da 260X do que da 280 e a 280X. O desempenho em relação às novas e às placas anteriores da Nvidia aí, as gerações GTX 900 e GTX 1000 que foram lançadas recentemente, né? Aí GTX 1070 e 1080, a AMD divulgou durante a Computex, durante o lançamento, no caso da RX 480, um teste aí no jogo Ashes of the Singularity, em que duas RX 480 e Crossfire, obviamente, superaram aí o desempenho de uma GTX 1080. E eles compararam o preço, né? Porque a RX 480 não é concorrente direta da GTX 1080, bem longe disso até. E a RX 480 conseguiu aí em Crossfire superar a GTX 1080, e ainda assim um Crossfire de RX 480 ficaria mais em conta, né? O preço seria bem menor do que uma GTX 1080 no caso. E a gente sabe aí, para a gente ter uma referência, a gente sabe aí que uma GTX 1080 ela tem um desempenho de um SLI, na verdade um desempenho superior a um SLI de GTX 980. Então, se a gente seguir uma lógica, claro que a gente não pode tomar como referência apenas um jogo, né, que a AMD testou apenas esse jogo, e provavelmente pode ser o jogo que atualmente a RX 480 rode melhor, até porque é um jogo em DirectX 12 e as placas da AMD estão saindo muito bem aí no DirectX 12. Vou até falar um pouquinho sobre isso também. Mas enfim, a RX 480 superaria então um SLI GTX 980 até com um pouco mais de sobra, certo? E a gente pode aí, partindo dessa lógica, dizer que uma RX 480 seria capaz de superar uma GTX 980, isso no começo de sua vida, né? De suas vendas, no caso, né? Isso no seu lançamento. A gente sabe que a AMD tem trabalhado muito bem em seus drivers e tem se superado cada dia mais aí no DirectX 12, e algumas placas, inclusive, tem se aproximado aí de placas da Nvidia, coisa que placas assim que não são nem concorrentes, no caso aí da R9 380 mesmo, chegou em alguns casos até a superar em jogos como Quantum Break a GTX 970, que na verdade é concorrente da R9 390. Ou seja, a AMD faz uma aposta muito alta aí na sua RX 480, né? Com um preço bastante interessante, apesar do consumo não ser tão interessante assim, né? Apesar do consumo também ser melhor do que as placas anteriores, bem melhor até, mas ele ainda deve bastante para a Nvidia. A Nvidia aí tem um consumo de 180 watts na GTX 1080 e 150 ou 160 watts na GTX 1070, e são placas que têm um desempenho muito superior ao da RX 480, mas que no preço estão também em um outro patamar, né? E a RX 480
muita gente pensava que ela ia concorrer com a GTX 970, né? Afinal, a Nvidia ainda não lançou uma GTX 1060 ou algo do tipo. Então, a RX 480, logo quando for lançada, ela na verdade não vai competir aí em desempenho com a GTX 970. Ela supera muito a GTX 970 e de acordo com o vazamento com os testes que vazaram e tudo mais, isso em DirectX 11, ela pode ficar ali pau a pau com a GTX 980 e até mesmo no DirectX 12 superar uma GTX 980 com amadurecimento dos drivers e tudo mais. Não digo ali que ela pode chegar perto de uma GTX 980 Ti, que aí já é um outro nível, né? A GTX 980 Ti a gente sabe que tem ali uma margem, uma diferença de 60% aproximadamente de desempenho em relação à GTX 980, então é uma diferença enorme, mas ela pode aí, ali se sobressair bastante em relação à GTX 980, certo? Oferecendo um preço muito mais interessante. A GTX 980 que deve estar custando em torno de R$ 2.000. Eu tô meio por fora, né, com essa alta e essa subida do dólar aí, aumentou de preço muita coisa, mas está custando aí, deve estar custando em torno de 2.000. E a RX 480 deve chegar aí em torno de R$ 1.100 a R$ 1.300. Inclusive, o valor de pré-venda dela chegou aí por R$ 1.650 na versão de 8 GB, né, de 8 GB, coisa que não deveria acontecer, tá? Mas isso aí é apenas um site que está vendendo por esse preço, certo? Provavelmente outros sites, à medida que outros sites começarem a vender, e à medida que chegarem mais unidades da placa aí, né? E também pela questão de ser uma pré-venda, as pessoas que querem receber logo a placa logo nos primeiros dias do lançamento e tudo mais, devem pagar um pouco mais caro. Então esse preço aí deve baixar um pouco, deve ficar ali na faixa dos R$ 1.300 mesmo ali, a versão de 4 GB e a versão de 8 GB chegando ali nos 1.400, um pouquinho mais cara talvez, 1.450 talvez. Essa placa aí tem um custo-benefício bem interessante, mas dê uma olhada também na RX 470, porque pode ser uma opção ainda mais interessante que a RX 480. Eu estava olhando os testes dela e o desempenho se aproxima muito da R9 290, um teste que foi feito com o 3D Mark Firestrike, né, que é um software aí de testes voltados aí para GPUs. E nesse teste ela marcou aí essa quantidade de pontos, acho que foram 9.090. Eu vou deixar aí na tela um gráfico comparativo que foi feito aí pelo site Guru 3D, tá comparando aí diversas placas, e ela se aproximou muito da R9 290, que há pouco tempo era uma das tops da AMD. Então a gente pode ver aí que o desempenho da RX 470 é muito interessante mesmo. Ele está muito próximo da RX 480, talvez aí em modelos, não no modelo de referência, mas em modelos mais hardcore aí, modelos com overclock. E talvez aí, se você der uma beliscada um pouco mais no overclock, ela possa ali encostar mesmo na RX, talvez até empatar em alguns jogos com a RX 480, né, em estoque no caso. Uma RX 470 em overclock contra uma RX 480 em estoque, eu acho que elas vão ficar muito próximas ali. O desempenho dela tá um pouco superior da GTX 960, né, mais abaixo ali da GTX 970, isso no DirectX 11. A gente sabe que em DirectX 12 as placas da AMD, como eu já falei, estão tendo um desempenho bem surpreendente até.
E essa RX 470 eu acredito que ela possa sim empatar com a GTX 970 em pouco tempo depois do seu lançamento, até porque foram testados em alguns jogos com DirectX 12 e ela já chegou muito mais próximo ali no ritmo, no Overwatch, ela já chegou muito próximo mesmo ali da GTX 970, se eu não me engano até no Overwatch ela empatou ali, ou até superou a GTX 970. Depois eu vou dar uma conferida melhor, mas eu vou deixar aí também os gráficos para vocês compararem e observarem aí os testes no YouTube. E tudo também assim é um pouco de especulação, né? Mas vão saindo aí os primeiros testes da AMD, mas é bom a gente esperar também para ver os testes dos varejistas, né? E os testes dos benchmarks aí, do pessoal que faz teste aí no YouTube, também para ter certeza aí de que a placa é tudo isso que a AMD está divulgando. Mas se realmente for concretizado isso aí, eu pretendo aí pegar até uma RX 470 que deve chegar aí por US$ 150, tá? Aqui no Brasil talvez aí chegue abaixo dos R$ 1.000 aí, em torno de R$ 800. Também é bom a gente salientar aí o TDP dessas novas placas, que está um pouquinho alto para o que a gente esperava, né? Em relação aí às placas da Nvidia, que são feitas até em 16 nanômetros, enquanto as placas da AMD são feitas num processo um pouco mais refinado aí em 14 nanômetros. O TDP está bem alto até. Se a gente comparar com a GTX 1080, por exemplo, como foi apresentado lá no teste, uma RX 480 que não chega nem perto de uma GTX 1070, por exemplo, ou de uma GTX 1080 também, tem aí um consumo de um TDP de 150 watts, enquanto uma GTX 1070 tem aí um TDP de 150 ou 160 watts, que é um TDP ali praticamente empatadas, né, em TDP, só que o desempenho da GTX 1070 a gente sabe que é bem superior. Claro que também o preço é outro nível também, né? A gente sabe que o preço sugerido da GTX 1070 é de $379, ou seja, daria para comprar praticamente duas RX 480 com esse preço. Mas ali o consumo de duas RX 480, a gente sabe também que ficaria ali na casa dos 300 watts, enquanto uma GTX 1080, por exemplo, tem um consumo de 180 watts. E isso usando o processo de fabricação menos refinado, né? Um processo de fabricação com os transistores maiores, um pouco maiores que os da AMD. Então a gente pode também sugerir aí que a Nvidia estaria esperando, aguardando um pouco mais para lançar placas em GPUs, na verdade, feitas com transistores em 14 nanômetros também, ou seja, as linhas tops aí, as placas de vídeo top de linha, a gente sabe que a Nvidia tem essa mania aí de lançar uma arquitetura um pouco melhor nas GTX, no caso, né, levando-se em conta a GTX 900. A gente sabe que ela lançou ali a GTX 970 e 980 e depois ela lançou uma 960 com consumo lá embaixo, lançou uma GTX 950 também com consumo lá embaixo, uma 980 Ti. Se a gente comparar ali, o consumo de uma 980 Ti é muito bom, né? O consumo e o desempenho da GTX 980 Ti é muito bom para o processo de fabricação dela. Então a gente pode esperar aí talvez que a Nvidia lance placas com consumo baixíssimo e com alto desempenho, tá? Mas o preço, eu acredito que a AMD vai ter esse diferencial. Enquanto a Nvidia vai apostar mais em eficiência e em desempenho, a AMD vai focar mais na parte de preço, certo?
Acredito que esse preço de US$ 200 aí vai ser muito difícil ser batido. Principalmente o preço da RX 470, né? De US$ 150. Eu acho que fica meio difícil da Nvidia baixar tanto o preço assim. Até porque as novas GTX aí foram lançadas até com um preço um pouco acima do que foi sugerido também em algumas lojas por falta de estoque, né? Então a Nvidia enfrenta aí algumas dificuldades e é muito bom ver essa concorrência aí, ver que a AMD está conseguindo tomar um rumo, né? Tá conseguindo lançar placas com diferencial, placas com preço bacana, um desempenho bacana. E também vai ter a linha Vega aí, que vai ser lançado ano que vem, promete muita eficiência energética aí. A AMD até o comemorou, né, o projeto Vega, né? E essas novas placas aí com certeza vão ajustar aí possíveis erros dessa geração Polaris, tá? Mas essa geração também promete ser muito boa, né? E vamos ver aí se a Nvidia de que forma a Nvidia vai reagir a esses lançamentos da AMD, né? É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, clica aí no gostei. E é isso aí. Se inscreve no canal também para acompanhar os próximos vídeos. Valeu. Até o próximo vídeo. Falou.